Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle, sejam bem-vindos ao meu ateliê. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse tapete. Um tapete muito simples, feito só de bloquinhos, mas olha como ele fica bonito. Esse tapete pesou só 300 gramas, usei 300 gramas de barbante para fazer ele. Fiz ele no fio 6. Ó, para fazer ele eu usei esse cru da Bandeirantes. Esse amarelo, ele fica parecendo um laranja aqui, mas é amarelo, ó. É tipo amarelo canário. E usei também esse azul royal, todos fio 6. Pra fazer essa peça, eu usei essa agulha, que é a 3,5. E pra fazer o acabamento, eu gosto de usar essa 2,5 aqui, porque eu acho que fica melhor. Mas pode usar a agulha de tapeceiro. Usei também, deixa eu focar. Usei também um pouco de cola, eu gosto de usar na pontinha quando vai fazer o acabamento. Esse tapete ficou medindo de comprimento 65 e de largura 43. Falei pra vocês, eu gosto de trabalhar também com o fio 8. Então, com o fio 8, eu acho que ele fica medindo 70 centímetros em média. Esse aqui eu fiz no 6, ficou com 65. Mas, ó, ficou bem assentadinho. Quem for fazer ele só de uma cor, pode não fazer esse acabamento, só faz se quiser mesmo. Eu botei aqui para poder dar o detalhe combinando com as cores. Então, essa é a aula de hoje, eu espero que vocês gostem, façam, eu tentei explicar o mais fácil possível. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhe esse vídeo nos grupos do Facebook que vocês participam, porque vai me ajudar muito. E deixe um comentário para mim saber que vocês gostaram. Vamos para a aula. Vamos dar início à nossa aula. Eu vou estar usando a agulha 3,5 e o fio 6. Eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial, eu giro a agulha, seguro aqui e prendo aqui com baixíssimo. Não deixa essa argolinha muito apertada. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer aqui um total de 39 correntinhas. Fiz aqui 39 correntinhas. Agora, eu laço e confiro a partir dessa correntinha de baixo, eu confiro 1, 2, 3, 4, 5. E nessa quinta, eu pego aqui só essa alcinha de cima e faço um ponto alto. Venho na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. A gente vai fazendo ponto sobre ponto. Vai fazendo um ponto alto para cada correntinha dessa. E no final, a gente vai ficar com 35 pontos altos. Ó, vai ficar essa argolinha aqui e 35 pontos altos. Fiz aqui, ó, meus 35 pontos altos. Agora, eu venho aqui, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. E venho aqui nesse primeiro ponto, bem no pezinho dele, e faço um ponto baixíssimo. Assim, a gente vai ficar com uma argolinha desse lado e uma argolinha desse lado. Agora, a gente tem aqui, ó, o primeiro ponto, que foi onde a gente fechou com um baixíssimo. Pra não ficar marcado a nossa volta, pra não ficar mostrando muito onde encerrou e começou, a gente vem aqui pra esse próximo, faz um ponto baixo, uma correntinha. Aqui, equivale a um ponto alto. Laça, venho nesse próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo, já pegando esse fio aqui, ó, e arrematando ele. Um ponto alto. E assim, a gente vai seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base. Ó, já arrematando o fio. A gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar aqui, a gente vai ter 34 pontos altos, porque aqui a gente pulou um, tá? Fiz aqui, ó, 34 pontos altos. Agora, a gente chegou aqui na argolinha, eu laço, e aqui a gente vai fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E assim a gente vai seguir e vai fazer aqui 35 pontos altos até aqui e depois repetir 8 pontos altos dentro da argolinha. Fiz aqui meus 35 pontos altos. Agora, eu venho aqui dentro da argolinha e vou repetir os 8 pontos altos, igual a gente fez do outro lado. Fiz aqui, ó, 8 pontos altos. Agora, a gente vem aqui nesse primeiro ponto que a gente começou. Aqui eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Eu venho nessa correntinha e fecho aqui, ó, com baixíssimo. Vai ficando assim. Agora, eu venho aqui para esse próximo ponto e faço um ponto baixo. Vai ficando assim. Venho aqui nesse próximo ponto e faço um ponto baixo e uma correntinha. E vou fazer ponto alto sobre o ponto alto. Ficando assim agora. Agora, a gente vai ficar aqui com um total de 33 pontos altos. Fiz aqui, ó, 33 pontos altos. Agora, a gente chegou aqui na curva. Aqui na curva, a gente tem 8 pontos altos. Nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, ficando assim com 16 pontos altos. Aqui no primeiro, eu faço 2 pontos altos. No segundo, 2 pontos altos. E vamos fazendo assim até chegar no último, totalizando 16 pontos altos. Fiz aqui, ó, os 16. Agora, a gente vai vir aqui pra lateral e vai repetir ponto sobre ponto. Ficando assim novamente com 35 pontos altos. Ó, eu vou fazer o meu. Chega aqui, eu vou fazer a mesma repetição, 2 pontos altos para cada ponto e totalizando 16 pontos altos. Chegando aqui na curva agora, nós vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto de base, totalizando assim 16 pontos altos. Fiz aqui os 16 pontos altos, agora a gente chegou aqui para finalizar. Então, aqui eu tenho o ponto baixo que a gente começou e tenho aqui 2 pontos sobrando. Então, eu vou fazer aqui uma laçada, venho no próximo, faço um ponto alto e venho aqui no próximo um ponto alto. Finalizando assim os 35 pontos altos da lateral. Aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Eu venho aqui na correntinha e fecho com baixíssimo. Agora, eu vou cortar esse fio, porque eu vou estar usando outra cor agora. Puxa aqui esse fio. Pega aqui, ó, no ponto da frente. E puxo ele pra cá. E fica assim. Ó, aqui foi onde a gente encerrou, que foi o último. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro, e vou puxar o meu fio. Agora, eu vou estar trabalhando com fio amarelo. Vou prender esse fio aqui e vou puxar aqui, fazendo 1, 2, 3 correntinhas.
Então, aqui eu encerrei e agora eu vou começar com esse fio amarelo. Eu encerrei bem aqui nesse ponto, eu venho aqui nele, vou puxar esse fio e vou dar um nozinho aqui. Já coloco ele junto com esse outro aqui, pra ir arrematando tudo junto. Agora, eu vou puxar a minha linha, faço uma, duas, três correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e uma correntinha de espaço. Pulo um e venho aqui, ó, no próximo, e faço aqui um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Já vou fazendo e arrematando logo esse fio. Agora, eu vou pular. Agora, eu vou fazer uma correntinha, pulo uma de base e venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Assim, a gente vai fazendo 3 pontos altos, pula um ponto de base, fazendo uma correntinha de espaço. A gente vai ter aqui um total de 8 grupos com 3 pontos altos. Fiz aqui, ó, um total de 8 grupinhos com 3 pontos altos, separados por uma correntinha, sempre pulando um de espaço. Agora, eu vou fazer uma correntinha, laço, e não pulo nenhum, venho aqui no próximo e faço aqui um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, a gente vai começar a curva. Então, nesses 16 pontos altos, nós vamos fazer o total... Nós vamos fazer um total de 8 grupinhos com 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui, ó, eu fiz 2, uma correntinha, e sem pular nenhum, eu já faço um, venho no próximo, faço outro, fiz 2. Agora, faço uma correntinha e venho no próximo, faço um ponto, e no próximo, um ponto. Uma correntinha, no próximo, um ponto, e no próximo, um ponto. Uma correntinha. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha, um ponto alto. E mais um ponto alto. Ó, ficamos aqui com 8 pontos altos. Ó, ficamos aqui com 8 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, a gente vai pra lateral. Faço uma correntinha, sem pular nenhum espaço, faço um ponto alto, laço um ponto alto, laço um ponto alto. Aqui, a gente vai dar início à lateral, fazendo os bloquinhos com 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um de espaço e venho aqui e faço 3 pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Vai ficando assim. Aqui nessa lateral, a gente vai ter um total de 9 bloquinhos. Aqui a gente tem 8, porque falta terminar esse aqui. Então, aqui a gente vai ter 9 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Fiz aqui 9 grupinhos com 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Agora, a gente chegou aqui nos 16 pontos altos da curva. Eu faço agora uma correntinha, laço, e venho aqui no próximo, sem pular, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. E assim a gente vai seguindo, fazendo igual a gente fez aqui, 8 grupinhos com 2 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu faço uma correntinha de espaço, venho aqui no próximo, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto.
Cheguei aqui onde foi o nosso início, eu confiro 1, 2, 3 correntinhas na terceira, eu fecho com um baixíssimo. E vai ficar assim. Agora, eu vou cortar esse fio, porque eu vou vir com o cru. Se vocês forem continuar com a mesma cor, é só seguir. Já prendi o meu fio cru aqui, ó, nesse espacinho. Agora, eu vou pegar ele e o amarelo e já vou juntar pra ir arrematando. Então, eu boto aqui a agulha por dentro desse espaço e puxo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, laço, venho no mesmo espaço e faço aqui mais 2 pontos altos. Puxo aqui esse fio para ajustar. Faço uma correntinha, laço, venho no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Essa volta de número 5 vai ser toda em grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Quando chegar aqui, a mesma coisa, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. A gente vai ter um total de 34 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Fiz aqui, ó, toda a minha volta, ficando aqui com 34 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, a gente vem aqui, laça, confere aqui 1, 2 na terceira correntinha, puxa e pega as 3 alcinhas juntos, fazendo assim um meio ponto alto. Vem aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha, dando assim a altura de um ponto alto, venho no mesmo espaço, faço um ponto alto e mais um ponto alto, formando assim um grupinho com 3, uma correntinha, e venho aqui no próximo espaço e faço 3 pontos altos. Assim. Aqui, a gente vai fazendo 3 pontos altos, separados por uma correntinha, até a gente ter um total de 9 grupinhos aqui com 3 pontos altos. Fiz aqui 9 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, chegando aqui na curva, eu vou fazer uma correntinha, venho aqui nesse espaço e faço 2 pontos altos, uma correntinha, no mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos, ficando assim com o leque. Faço uma correntinha, laço e venho aqui no próximo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, formando assim outro leque. A gente vai ter aqui um total de 8 leques separados por uma correntinha. Fiz aqui, ó, os 9 grupinhos separados por uma correntinha. Agora, a gente vai aqui pra lateral, faço uma corrente e venho aqui, faço 3 pontos altos, uma corrente, venho no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente no próximo, 3 pontos altos. Vamos fazendo assim na lateral, aqui toda a lateral. A gente vai ficar com um total de 9 bloquinhos com 3 pontos altos. Fiz aqui toda a lateral. Agora, eu vou fazer uma correntinha, venho no próximo e faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos.
Então, aqui a gente vai repetir o que fez aqui do outro lado, que são 8 grupinhos de leques separados por uma correntinha. Faz uma correntinha, vem no próximo, e vamos fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vai ficando assim. Fiz aqui, ó, todos os meus grupinhos de leque. Agora, eu vou laçar e vim aqui, ó, na correntinha em cima do ponto baixo. E vou fazer um meio ponto alto. Volto dentro desse espaço, faço um ponto baixo e uma correntinha. Faço mais um e 2 pontos altos, formando assim o primeiro bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, vem aqui no próximo, e vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha e venho no próximo. E assim a gente vai repetir fazendo os bloquinhos. Vamos repetir ficando com um total de 10 bloquinhos com 3 pontos altos. Fiz aqui toda a lateral, fiz aqui uma correntinha, venho dentro do leque e vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui nesse espaço entre um leque e o outro, 2 pontos altos. Uma correntinha dentro do leque, 2 pontos altos. A gente vai seguindo esse passo, fazendo 2 pontos altos dentro do leque, uma correntinha e 2 pontos altos entre um leque e o outro. A gente vai ter um total de 15 grupinhos com 2 pontos altos. Fiz aqui meu grupinho, ó, com 2 pontos altos, fiz um total de 15 grupinhos. Agora, a gente vem aqui pra lateral, fiz uma correntinha. Fiz uma correntinha, laço e vem aqui no próximo. E vamos fazer 3 pontos altos. Uma correntinha. E mais 3 pontos altos. Vamos repetir aqui, fazendo bloquinhos com 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Nós vamos fazer aqui até ter 10 bloquinhos com 3 pontos altos, até aqui no leque, ó. Fiz aqui os 10 grupinhos de 3 pontos altos, agora eu vou fazer uma correntinha e vamos repetir os 15 grupinhos com 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Uma correntinha, vai dentro do leque e faz 2 pontos altos. Uma correntinha, vai entre um leque e o outro, nesse espaço, ó, 2 pontos altos. Vai ficando assim. Eu vou fazer aqui todo o meu até aqui. Finalizei aqui o meu, agora eu vou laçar e vem aqui, ó, tem um ponto baixo e uma correntinha. Venho aqui nessa correntinha e pego todas as 3 alcinhas fazendo um meio ponto alto. Volto dentro desse espaço, um ponto baixo e uma correntinha. Aqui eu faço mais 2 pontos altos, formando assim o primeiro bloquinho. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo e vou fazer novamente bloquinhos com 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Ó, vai ficando assim. Aqui nós vamos fazer grupinhos de 3 pontos altos em toda essa volta. Quando chegar aqui na curva, vamos fazer 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. A gente vai ter um total de 50 grupinhos de 3 pontos altos. Fiz aqui, ó, toda a minha volta, 50 grupinhos de 3 pontos altos. Aqui na curva foi da mesma forma. Agora, chegando aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui
tem um ponto baixo e uma correntinha. Eu venho na correntinha e fecho com um baixíssimo, porque aqui eu vou trocar de cor. Mas, se tu não for trocar de cor, fecha da mesma forma que a gente tava fazendo. Dá uma laçadinha, assim, ó. Não faz correntinha, dá uma laçada, vem aqui na terceira correntinha, na correntinha do ponto baixo, e fecha tudo junto. Depois, volta e faz um ponto baixo e uma correntinha. E eu vou fechar diferente, porque agora eu vou vir com o azul. Eu falei azul, mas é amarelo. Eu me confundi. Eu vou fazer uma volta, essa volta de número 9, ela vai ser no amarelo. Então, a gente encerrou aqui, né? Eu venho aqui nesse espaço mesmo. Prendo aqui. Aqui eu subo 1, 2, 3. Deixa eu prender aqui direito. 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Formando assim um grupinho. Essa volta de número 9 vai ser idêntica a essa de número 8. Vão ser 50 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Ó, não tem mistério nessa aqui, não. Faz 3 pontos altos, uma correntinha, e vamos repetindo 3 pontos altos em cada espaço. Assim. Então, eu vou repetir 50 grupinhos de 3 pontos altos, e daí eu volto. Fiz aqui meus 50 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, eu vou mudar de cor, então, eu vou fazer uma correntinha e venho aqui, confiro 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Quem não for trocar de cor, fecha daquela mesma forma, fazendo um meio ponto alto. Já tô aqui com o meu fio azul, a gente encerrou aqui. Essa é a volta de número 10 que nós vamos fazer. Então, encerramos aqui, vem aqui nesse da frente, nesse intervalo aqui da frente, e vou amarrar. Amarrar aqui meu fio. Agora, eu puxo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, laço, e venho aqui e faço mais 2 pontos altos. Formando assim o primeiro grupinho de 3 pontos altos. Lembrando de ir logo arrematando esse fio aqui. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e vou repetir os grupinhos com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, a gente vai ter um total... A gente vai fazer aqui um total de 12 grupinhos com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui, ó, 12 grupinhos com 3 pontos altos. Agora, a gente chegou aqui na curva. Vamos fazer uma correntinha. E vem aqui nesse próximo espaço, e aqui a gente vai fazer um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha, e aqui nesse espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha, e nesse espaço, um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha, vem agora nesse espaço, 2 pontos altos. Então, aqui, na curva, vai ficar assim: um leque, 2 pontos altos, um leque, 2 pontos altos. A gente vai ter aqui um total de 7 leques e 6 grupinhos de 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o meu.
Ó, terminei aqui. Então, ficou dessa forma: 7 leques e 6 grupinhos de 2 pontos altos. Então, aqui na lateral, nós vamos repetir o mesmo que a gente fez aqui, de 12 grupinhos com 3 pontos altos. Fiz aqui uma correntinha, agora vou pro próximo espaço e repito 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Fiz aqui 12 bloquinhos com 3 pontos altos, agora eu faço uma correntinha e vamos começar a trabalhar a curva aqui da peça. Vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Formando assim um leque, uma correntinha, vem aqui pro próximo, 2 pontos altos. Fiz aqui 2 pontos altos, uma correntinha, e agora a gente vai repetir um leque, fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Então, assim, como a gente fez aqui, a gente vai repetir aqui, colocando 7 leques e 6 grupos de 2 pontos altos. Fiz aqui toda a minha volta, chegando aqui. Agora, a gente vai dar uma laçada, e aqui eu tenho 1, 2, 3. A gente vem aqui na terceira correntinha e fecha com meio ponto alto. Volto aqui no espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha. E agora, vamos repetir. Fazendo aqui 3 pontos altos, agora eu faço uma correntinha e venho pro próximo e faço 3 pontos altos. Essa volta aqui é a volta de número 11. Ela vai ser toda em bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Mas não tem erro, é só esse aqui, é só 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Ó, vai ficando assim, igual as outras. Eu voltei aqui na curva para não ficar nenhuma dúvida. Eu faço uma correntinha e venho aqui, ó, dentro do leque e vou fazer 3 pontos altos. Faço uma correntinha e venho aqui no espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha. E aqui, ó, no espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha. E dentro do leque, 3 pontos altos. Ó. Cheguei aqui, ó, fiz toda a minha volta, finalizando aqui com 64 grupinhos com 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras idênticas a essa. Aqui parece que, não sei se um de vocês vai ficar, parece que vai embabadar, mas não vai, porque nós vamos ter mais 3 carreiras iguais, então ele vai esticar bem, tá bom? Aqui a gente sempre vai encerrar da mesma forma, dá uma laçada e vem aqui, tem um ponto baixo e a correntinha, vem na correntinha e fecha com o meio ponto alto, vem dentro do espaço, faz um ponto baixo, uma correntinha. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos, formando assim o primeiro grupo de 3 pontos altos, uma correntinha. E faço aqui 3 pontos altos. A repetição vai ser a mesma dessa aqui de baixo. Uma correntinha, 3 pontos altos. E uma correntinha e 3 pontos altos. Essa carreira aqui é a de número 12, eu vou fazer mais uma, que é a de número 13, idêntica a essa e a essa aqui.
totalizando sempre 64 grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer e na carreira 13 eu volto. Fiz aqui, ó, mais 2 carreiras, essa aqui é a de número 13. Todas elas têm 64 grupos com 3 pontos altos. Eu já cortei meu fio porque aqui eu vou encerrar e vou fazer mais uma carreira com o amarelo. Então, vem bem aqui, ó, tem um ponto baixo, a correntinha, eu venho na correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma carreira igual essa, com 64 grupinhos com o amarelo. Eu coloquei o fio aqui, ó, no ponto da frente, eu puxei e coloquei esse fio pra trás. Agora, eu vou vir bem aqui nesse espaço que foi onde a gente encerrou e vou prender esse fio amarelo. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Laço e vem aqui no mesmo espaço e faço 2 pontos altos. Assim, a gente fica com o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Lembrando de arrematar logo esse fio aqui, ó, atrás. Faço uma correntinha, laço e vem aqui no próximo espaço e vou repetir fazendo bloquinho de 3 pontos altos em cada espaço, separados por uma correntinha. Lembrando que essa é a carreira de número 14 e ela vai ter 64 bloquinhos com 3 pontos altos. Finalizei aqui toda a carreira no amarelo. Agora, eu vou fazer uma correntinha e venho aqui na terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto e for fechar com baixíssimo. Porque aqui agora eu vou trabalhar com o cru. Cortei aqui o fio, eu venho bem aqui, ó, no ponto da frente, pego essas 2 alcinhas e puxo esse fio lá pra trás, ficando assim. Agora, eu vou pegar esse fio branco, vem aqui onde a gente encerrou, branco não, cru. E aqui eu já prendi o fio e vou repetir novamente, 1, 2, 3 correntinhas, laça. E vou fazer 2 pontos altos, dando início ao primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. E assim a gente vai seguindo. Essa volta aqui também vai ter 64 bloquinhos de 3 pontos altos. Gente, aqui só uma dica: se na curva o de vocês ficar assim emborcando, adiciona mais uma correntinha aqui só na curva, porque para minha tensão de pontos ficou bom, tanto na lateral quanto na curva, só uma correntinha de espaço tá bom. Fiz aqui toda a minha volta, ó, ele ficou bem certinho. Agora, aqui eu vou dar uma laçada e vir na terceira correntinha e vamos fazer um meio ponto alto, volto no espaço e faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui no próximo espaço e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no próximo espaço e prendo com ponto baixo. E essa vai ser a repetição. 5 correntinhas, não faz muito apertada, que é para não ficar repuxando o tapete. 1, 2, 3, 4, 5 e prende com ponto baixo. Fiz aqui, ó, um total de 64 argolas. Vou fazer aqui a última. Venho bem aqui onde a gente fez o primeiro ponto baixo e prendo com ponto baixíssimo. Agora, passo para dentro dessa argola com um ponto baixo e faço uma correntinha. Aqui tem a altura de um ponto alto. Vou fazer aqui 1, 2, 3. Vou fazer aqui um total de 7 pontos altos. Com essa correntinha e o ponto baixo, vai ficar 8 pontos altos. Fiz aqui 7 pontos altos. Com esse aqui ficou contando 8. Agora, eu venho nessa próxima argola e fecho com um ponto baixo. Laço e venho na próxima argola e vou repetir 8 pontos altos. Fiz aqui os 8, venho aqui na próxima argola, fecho com um ponto baixo.
E venho na próxima e repito novamente 8 pontos altos, e essa vai ser a nossa volta. 8 pontos altos, um ponto baixo e 8 pontos altos. Cheguei aqui no final, ó, fiz o meu. Ao todo, a gente vai ficar com 64 leques com 8 pontos altos. Já aprendi aqui com ponto baixo. Agora, eu venho aqui, tem um ponto baixo e uma correntinha, eu venho na correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou cortar meu fio. Eu gosto de pegar essa 2,5 para fazer esse acabamento aqui, ó. Eu venho no ponto da frente, boto esse fio aqui e puxo ele para fazer o acabamento. Quem for fazer o tapete só de uma cor, não precisa fazer esse acabamento que eu vou fazer agora. E ele também é opcional, então, eu vou estar usando agora o amarelo para fazer ele. A gente fez o acabamento aqui, então, eu vou trabalhar nesse outro aqui. Ó, eu passo o fio aqui e venho no primeiro ponto e prendo com um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, e vou seguindo fazendo ponto baixo para cada ponto de base que tem aqui. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem aqui, ó, nessa argolinha, nessa alcinha que a gente prendeu o ponto baixo, eu faço um desse lado e já faço o outro aqui. Um ponto baixo. E vou seguindo. Faz um para cada ponto. E aqui onde a gente prendeu com ponto baixo, faz outro, aqui, mais um, e vai seguindo. E ele vai ficando assim. Tô chegando aqui no último, ó. Agora, eu vou pegar esse fio aqui cru e já vou fazendo acabamento junto, prendendo ele aqui, ó. Vou seguindo, fazendo ponto baixo e prendendo logo ele. Cheguei aqui no último, eu vou fazer um ponto baixo e venho nesse primeiro que a gente iniciou e fecho com um baixíssimo. Agora, eu vou cortar meu fio, vou puxar e vou pegar aqui, ó, pelos 2 pontos da frente e puxo ele pra trás. Ó, ele ficou dessa forma, ficou bem certinho, ficou bem assentado, ó. Vamos fazer aqui esse acabamento. Aqui eu já prendi, então eu vou cortar. Aqui esse amarelo, eu vou puxar ele pra cá. Puxa ele aqui pra baixo. E vou passando ele aqui, ó, por trás desses pontos. Passar mais um aqui. Aqui eu corto. Esse aqui eu vou abrir ele aqui, dividir no meio. E vou dar 2 nós aqui. O primeiro não aperta muito, o segundo pode apertar. E venho passando ele por aqui, ó, onde a gente passou o outro.
Vocês podem também estar usando agulha de tapeceiro para estar fazendo esse acabamento. Agora eu venho e corto. E assim eu vou fazendo o acabamento desses, divide ao meio, dá 2 nozinhos e vem escondendo atrás dos pontos. Gente, terminei o meu tapete, olha como ele ficou. Olha o acabamento. Eu acho que esse acabamento, quando a gente faz de mais de uma cor, ele faz toda a diferença, ó. Ficou muito bonito. Ficou um tapete grande, ficou bem assentadinho, ó. O caimento dele ficou muito bom. Já coloquei aqui minha etiqueta. Ó. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês consigam fazer. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo que vai me ajudar muito. Até a próxima aula.